Você acha que o que é considerado mal hoje é o mesmo que era considerado mal no primeiro século e vice-versa? O que era considerado mal no primeiro século ainda é considerado mal hoje? E enquanto ao que era considerado bom, o que era considerado bom no primeiro século ainda é considerado bom hoje? E eu estou falando, é considerado pela sociedade. A verdade é que os conceitos de bondade e de maldade mudam. Mudam com o tempo, mudam de um lugar para o outro. Em meio ao mundo e às sociedades, o que é bom e o que é mal, nessa perspectiva humana, pode variar. Mas nós temos um motivo muito bom para nos alegrarmos. Você deve alegrar-se em saber que, se você acredita na Bíblia, e se você ensina as verdades da Bíblia, você vai poupar a si mesmo e certamente vai poupar aos seus filhos de uma centena de loucuras que cada nova geração inventa. Na verdade, se você quiser ser uma bênção, não só para os seus filhos, para a sua família, mas se você quiser ser uma bênção para essa geração, você precisa estar de acordo com as verdades da Bíblia e não ser um especialista no último pensamento sociológico. Nem ser um especialista nas últimas tendências progressistas. E nem tampouco ser um especialista na última interpretação da psicologia humanista. Eu sei que alguns cristãos precisam estudar todas essas coisas: filosofia, sociologia, psicologia, política social. Eles precisam estudar essas coisas para poder responder a elas, escrever livros em defesa da fé. Mas a grande maioria dos cristãos, e estou me incluindo nessa grande maioria, deveria, irmão, simplesmente a grande maioria dos cristãos deveria simplesmente estar preocupada em crer e ensinar as verdades da palavra de Deus. O que a maioria dos cristãos precisa fazer é se aprofundar na Bíblia e crer nela e absorver dela. E depois de ter internalizado a Bíblia, ensinar o que ela ensina. Se você fizer isso, você será poupado de muitos desvios da sociedade que parecem muito legais, que parecem muito da hora, que parecem muito atuais, mas resultam em destruição de vida. Podemos ver essa verdade na segunda metade do versículo 9 de Romanos 12. O versículo inteiro diz assim: o amor deve ser sincero. Já vimos isso na mensagem anterior. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom.
Como no domingo passado nós já falamos sobre a primeira parte, o amor deve ser sincero, ou seja, sem hipocrisia, como vimos. Hoje nós vamos nos concentrar nessas palavras, irmãos. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. E o nosso ponto é o seguinte: se pensarmos, se orarmos, se obedecermos ao Senhor de tal forma que cumprimos essa exortação de odiar o mundo e apegar-se ao bem, nós, nossos familiares, nossos amigos e nossos filhos seremos salvos de muitas loucuras dessa era e de todas as outras eras. Para início de conversa, você precisa perceber nesse texto que quando Paulo diz: odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom, ele está sendo categórico, ele está sendo tudo que não se pode ser hoje, ele está sendo exclusivista. Ele está rejeitando a ideia de que o mal pode ser definido pelo que você odeia. E ele está rejeitando a ideia oposta, de que o bem é definido pelo que você ama, ou pelo que você deseja. Isso é tão simples e tão óbvio aqui, irmãos. O que Paulo está dizendo é: não é o nosso amor, não é o nosso ódio que definem o que é bom e o que é mal. Deus é que define o que é bom e Ele define o que é mal. Se você ensinar essa verdade para os seus filhos, certamente eles terão uma cosmovisão bíblica de mundo, e isso vai fazer muito bem para eles. O que quero dizer com cosmovisão bíblica de mundo é que eles vão internalizar a visão de que existe o bem objetivo e que existe o mal objetivo. Bem e mal não são conceitos subjetivos. A verdade não pode ser alterada pelo que nós pensamos. Por isso, bem e mal não são conceitos que vêm a partir da sua interpretação de mundo, o que faria desses conceitos subjetivos. Pois se eles são realidades que existem fora de nós, o que há dentro de nós não pode modificá-los. Eu vou dar um exemplo para que fique mais claro. Normalmente, mas nem sempre, quando comete algum erro e é contrariada, a minha filha Lara inicia a próxima frase assim: mas pai, para mim isso não é assim. Só que, filha, o que é bem e o que é mal não dependem de nós para serem bem e para serem mal. O bem é bom e o mal é mal. O bem não é o que você quer que seja bom. Não é o que você deseja que seja legal, que seja correto. E o mal não é o que você quer que seja mal. Não adianta, irmãos. Não adianta tentar se convencer de que o ser humano pode determinar o que é bom e o que é mal. Gostar de uma coisa não torna essa coisa boa. E odiar outra coisa não torna essa coisa uma coisa ruim.
Nós precisamos entender, para que possamos ensinar aos nossos filhos, de que existe uma realidade no universo, e essa realidade está fora de nós. Ela independe de nós para ser o que é. Essa realidade ou é boa, ou é má, fora de nós. Não somos nós que tornamos as coisas boas ou as coisas más. Como é que nós sabemos disso? De onde é que você tirou isso, pastor? Nós sabemos disso porque Paulo não diz assim, observe, o que ele não diz? O que você odeia é mal e o que você ama é bom. Foi isso que ele disse? É muito diferente, não é, do que ele falou? Mas, se você, quando sair aqui do culto, encontrar-se com alguém, não sei se você vai passar numa pizzaria, numa lanchonete, vai visitar alguém, muita gente vai concordar com isso. O que você odeia é ruim, e o que você ama é bom. Só que Paulo disse assim: odeiem o que é mal e apeguem-se ao que é bom. Antes de odiar, o mal já está lá. E antes de apegar-se, o bem também já está lá. Não foi nem o ódio e nem o apreço que tornou o mal em mal e o bem em bom. Em outras palavras, o bem e o mal não mudam se as sociedades mudam. O bem e o mal não mudam se o homem muda. O aborto é mal. É mal. Só isso. Não, mas tem que ver. Não. O aborto é mal. Matar um bebê no ventre da sua mãe é mal. O sexo antes do casamento é o quê? É mal. Não, mas isso era antigamente. É mal. Não importa em que tempo, em que lugar, é mal. A homossexualidade é má. Erotismo, pornografia, são maus. Mesmo na Holanda, onde as prostitutas ficam em vitrines nas ruas, é mau. E o funk carioca, irmãos, esse que é mau mesmo. As músicas que se ouvem hoje fazem sucesso, dão dinheiro, mas são más. Nossos corações podem muito bem se apegar às coisas que nós mais desejamos, mas isso não faz com que coisas más sejam boas. Elas continuam sendo más, mesmo que os nossos corações encontrem prazer nelas. E os nossos corações também podem rejeitar coisas que nós não desejamos, mas isso não faz com que as coisas boas sejam más. Em suas palavras, o Senhor nos diz: aqui está o bem e aqui está o mal. Nós nos tornamos conhecedores deles, porque pecamos. Esse não foi o alerta de Deus para Adão? Se você comer, será conhecedor do bem e do mal.
Foi o que aconteceu. Tornou-se conhecedor do bem e do mal, conforme disse o tentador. Aqui está o bem e aqui está o mal. E Jesus disse: alinhe a sua vida, alinhe as suas emoções, alinhe a sua vontade, alinhe os seus pensamentos em conformidade com isso. Odeie o mal e ame o bem. Quando você se deparar com o mal, em todas as suas formas, odeie-o. E quando você se deparar com o bem, apegue-se a ele. Não tente se convencer de que o mal é bom e de que o bem é mal. Agora, talvez essa seja a pergunta mais importante, irmãos. O que torna o bem bom e o que torna o mal mal? Se não somos nós. O que determina se uma coisa é boa ou má? Esse versículo aqui não diz. Mas nós não precisamos procurar muito longe para encontrar a resposta. O versículo 2 desse mesmo capítulo diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, se você quer saber se uma coisa é boa ou má, você precisa colocar essa coisa à prova. Se desejamos saber se alguma coisa é boa ou má, precisamos submetê-la a um teste. Se essa coisa estiver de acordo com os padrões deste mundo, ela é má. Mas se ela estiver de acordo com a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, então ela é boa. E essa verdade existe fora de nós, da mesma forma como Deus existe fora e completamente independente de nós. Nós não decidimos como Deus deve ser, e não decidimos o que é certo e o que é errado. Só Deus faz isso. E a discussão teria acabado, se todas as pessoas aceitassem isso como verdade. Os problemas teriam acabado, se quando você vai em busca de conselhos, no desejo de fazer alguma coisa que é má, a pessoa dissesse: não, para Deus isso é mal e pronto, não faça. Não, então tá bom, não vou fazer. Só que você sempre vai encontrar outros conselheiros que vão voltar a pergunta para você: o que é que você acha? O que é que está aí no seu coração, não é? O que é que você tanto deseja? Ou então, isso resume tudo, né? O que é que te faz feliz? E disse que se uma coisa te faz feliz, ela não pode ser má. Nós não decidimos o que é bom e o que é mal. Deus já fez isso. Da mesma forma como não podemos dizer: Deus, seja desse jeito. Senhor, mude, evolua, você está muito ultrapassado. Nós não podemos determinar o que é bom e o que é mal, porque essas verdades existem antes de nós e fora de nós. Se não existisse Deus, irmãos, e se não existisse Cristo, o bem e o mal, aí sim seriam subjetivos. O bem e o mal, como diz o ditado, estariam nos olhos de quem vê. Já ouviu esse ditado? Que o mal está nos olhos de quem vê. Que a situação, que as pessoas, que o mundo não é tão mal assim. Você é que olha com um olhar de crítico. Se não existisse Deus, aí sim, bem e mal seriam
subjetivos. E dependendo de quem olhasse para as coisas, diria isso é bom e mal. Na verdade, os poderosos desse mundo é que iriam definir o que é bem e o que é mal. Eles tentam, não é? Vamos aí legalizar a maconha. Maconha não é mal. Vamos legalizar o aborto. E aí, quando legalizamos o aborto, ele deixa de ser mal. Os poderosos tentam definir o que é bem e mal. Só que existe um Deus. E por isso o poder humano não pode decidir o que é certo e o que é errado. O bem, o verdadeiro bem, está fundamentado em Deus e na sua autorrevelação, que é Jesus Cristo. O que significa que o agricultor mais simples, na zona rural mais remota, ou então o homem de negócios, com várias formações na capital, qualquer um deles, podem dizer aos poderosos, vamos lá, Stalin, Hitler, Marx, César, Faraó, não, senhor, isso é errado. E todo o seu poder humano não torna certo. Existe um Deus acima de você. O certo e o errado estão acima de todo e qualquer homem, tenha ele autoridade humana ou não. É isso que nós precisamos ensinar aos nossos filhos. Isso tem que ser ressaltado, irmãos. Muitas pessoas lotam as igrejas evangélicas, mas são guiadas, influenciadas e dirigidas por essas loucuras da era moderna. Procuram igrejas que abandonaram a verdade, procuram e congregam em igrejas onde o mal não existe mais. E o que era mal agora é bom. E mais, o que era bom agora é mal. Todo mundo aqui já deve ter visto ou testemunhado uma dessas inversões de valores acontecendo. O mal agora é bom e o bom em essência passou a ser criticado. Não pode mais ser aceito nesse mundo. Agora observe os dois verbos que o apóstolo Paulo usa aqui nesse texto. Odeiem, é o que ele diz primeiro, né? Odeiem o que é mal. Apeguem-se ao que é bom. São dois verbos: odiar e apegar-se. Essas são palavras muito fortes. Odeiem é uma ótima tradução, mas nós também poderíamos traduzi-la como detestem, abominem. E o seu valor essencial, seu valor semântico, é tenham nojo. Tenham nojo do que é mal. E o outro verbo, apeguem-se ao que é bom, também é uma boa tradução. Só que ela vai além disso, ela quer dizer abrace o bom. Ame o bom. Existe outro lugar na Bíblia em que esse verbo apeguem-se foi usado. E ele foi usado para se referir à união sexual. 1 Coríntios 6,16 diz assim: vocês não sabem
que aquele que se une é a palavra, tá? Aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela, pois está escrito que os dois serão uma só carne. O verbo apegar-se e unir-se, nesses dois textos, são a mesma palavra no grego. Por isso a ideia de abraçar o bem é melhor representada. Tenha nojo do mal e abrace o bom. Deus não está interessado em uma religião que é resultado da sua força de vontade. E Ele também não está interessado em uma religião que é resultado da sua moralidade. Escolher a religião certa, irmãos, não é o suficiente. E ser um religioso exemplar não é prova de uma transformação interna. Para você ser um religioso exemplar, você não precisa odiar o mal. E não precisa apegar-se ao bem. Basta fazer tudo direitinho, que ninguém mexe com você. Vocês se lembram do significado de hipocrisia que vimos no domingo passado? O hipócrita é aquele que muda o exterior com o objetivo de disfarçar o interior. E muitas vezes ele faz isso por meio de práticas religiosas. Observem que Paulo não diz assim: evitem o mal. Ele poderia ter dito: irmãos, evitem o mal. Mas ele diz: odeiem o mal. E não diz apenas: escolha o bem. Ele diz: abrace o bem. Ame o bem. Vocês estão vendo? Que não são coisas necessariamente relacionadas às obras. Evitar, afastar-se do mal, é uma atitude. E é uma atitude boa, não estou dizendo que é ruim, não. Mas é uma ação. Odiar não é ação. Odiar é aquilo que você sente por dentro. Da mesma forma, escolher o bem é uma ação. Tem um pessoal aí que não quer aceitar que escolha é obra, mas é. Se eu tenho duas opções e eu escolho uma, é uma ação minha. Eu optei, eu escolhi. Mas Paulo não diz escolha o bem. Ele diz ame o bem. Porque isso também é algo que está dentro de você. A batalha da vida cristã, irmãos, acontece principalmente aqui dentro. O campo de batalha do crente é o seu coração. Porque essa batalha é uma batalha para mudar as nossas afeições e não apenas o nosso comportamento. Você pode mudar o comportamento de qualquer pessoa através de um bom condicionamento. Só que é dessa forma, por exemplo, que a gente adestra cachorro. Você pode mudar o comportamento de um cachorro. Ele pode ser condicionado através de recompensas, mas ele continua sendo um cachorro. A nossa batalha não é contra comportamentos, é contra afeições. A sua batalha é contra o que o seu coração deseja, porque o seu coração constantemente quer te convencer de que o mal talvez não seja tão mal assim.
E aí você olha para a nossa igreja com poucas pessoas e traz um raciocínio lógico e diz: espera aí, como é que aqui o pessoal diz que isso é mal, mas lá fora quase todo mundo diz que é bom? Logicamente, não faz sentido que poucas pessoas estejam certas e muitas pessoas estejam erradas. E com esse tipo de argumentação, o seu coração continua amando o mal e dizendo: não, o mal é bom. E você vai perdendo a batalha. Você vai perdendo a disputa para si mesmo. Irmãos, só escolher seguir a Jesus e viver o cristianismo externamente não basta. Não basta. Você lembra daquele jovem que chegou-se para Jesus e diz: mestre, eu vou te seguir por onde quer que fores. Ele estava decidido, irmãos. Ele ia mesmo. Só que aquela manifestação religiosa provou-se externa. Quando Jesus fala um dito popular para ele: as raposas têm os seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Aí ele diz: opa, não é o que eu estava pensando. Me enganei, não está mais aqui quem falou. Não basta simplesmente dizer que é um seguidor de Cristo e viver um cristianismo externo. É preciso que Jesus seja o seu grande prazer. É preciso que Ele seja a sua grande alegria, a alegria da sua vida. Caso contrário, você será duas coisas que são gravemente combatidas na Bíblia: hipócrita e idólatra. Você diz que é uma coisa e você se comporta exteriormente como essa coisa, um discípulo de Jesus, mas interiormente não é. E porque não o é interiormente, você é idólatra. Porque você ama mais a você mesmo, ou você ama mais outra pessoa, ou você ama mais uma situação, uma coisa, do que a Jesus. E aqui nós temos então um grande problema. Porque você não pode simplesmente mudar as suas afeições e passar imediatamente a odiar o que amava. Pode? Como quem desperta de uma hipnose. Como um interno, numa casa de reabilitação, que vivia nas drogas, mas não pode deixar de desejar a droga imediatamente após iniciar o seu tratamento. Assim é o nosso coração em relação ao pecado. Por isso, quando Paulo diz: odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom, ele está ordenando, não que os nossos comportamentos precisam mudar, mas que as nossas afeições precisam ser transformadas primeiro. Nosso interior precisa ser mudado para que o exterior reaja de maneiras diferentes. Irmãos, nunca caiam no erro de pensar que Deus não exige uma transformação interna de você. Como se Deus estivesse mais interessado nas coisas que fazemos do que nas coisas que pensamos e desejamos. Cuidado. Deus ordena não apenas que façamos o bem, mas que nos apeguemos a Ele, que amemos o bem,
E Ele ordena não apenas que não façamos o mal, mas Ele diz que devemos odiar o mal, e é muito diferente. Você pode fazer o bem e não amar o bem. E você pode não fazer o mal e continuar amando. Mas você não faz porque a sua igreja não deixa. Você não faz porque alguém pode ver e ligar para o seu pastor. Mas não é o seu coração que foi transformado. Se não houvesse punição, se não houvessem críticas, se não houvesse retaliação, talvez, você continuaria fazendo o mal. Normalmente, quando você pergunta para algumas pessoas, por que você aceitou a Jesus? Como se diz no popular, não é? A pessoa diz assim, porque eu não quero ir para o inferno. Ela está com medo da punição. Mas ela não diz, não, espera aí, que pergunta é essa? Como é que eu não vou amar ao meu Senhor? Como é que eu não vou me apegar àquele que não merecia, mas foi castigado no meu lugar? Como é que eu poderia ser outra coisa senão um discípulo de Cristo? Uma vez que eu sei o que Ele fez por mim, eu não posso mais ser nada, a não ser admirador dEle, a não ser dedicar a Ele todo o meu amor, toda a minha afeição. O cristão diria assim, irmãos, mesmo que Deus me condene, eu não tenho como deixar de amar ao meu Senhor. Mesmo que Ele me condene e me lance no inferno por toda a eternidade, só esses poucos anos que eu viver com Cristo aqui para mim, já foram suficientes. O evangelicalismo pós-moderno mudou a ordem das coisas. E as pessoas dizem, eu sofro aqui um pouquinho, abrindo mão das coisas que eu gosto, que são más. Eu abro mão das festas, eu abro mão da bebida, eu abro mão das mulheres, eu abro mão do cigarro, eu abro mão da fofoca, eu abro mão da mentira, eu abro mão de ser corrupto, eu abro mão de todas essas coisas que eu gosto, para viver a eternidade com Deus. Você não vai viver a eternidade com Deus, não vai. A sua eternidade vai ser fazendo aquilo que você gosta, pode ter certeza disso. Se você gosta de estar com Cristo, se Ele é o tesouro da sua vida, se Ele é que te dá alegria, se Ele é que te dá paz, você vai passar a eternidade com Ele. Mas se você faz todas essas coisas, sem gostar delas, mas faz porque é um religioso, também não se preocupe, porque você vai passar a eternidade fazendo aquilo que você gosta, que é estando bem longe dele. Você não vai ser atormentado com a presença de Jesus por toda a eternidade. Mas só que o evangelicalismo pós-moderno desenhou uma figura de um homem no inferno que gostaria de estar no céu. Ninguém no inferno, irmãos, vai querer estar no céu. Não haverá arrependidos no inferno. As pessoas que vão para o inferno preferem ir ao inferno do que amar Jesus. E é por isso que vão. Elas preferem amar a si mesmas.
Elas preferem viver a sua vida fazendo as coisas que lhes agrada ou por um comportamento religioso abrindo mão delas. Mas o seu coração ainda deseja tudo isso. Esse é o problema. Como é que eu vou mudar a minha afeição? Como é que eu vou deixar de desejar o que é mal e vou passar a odiar o mal? Pastor, e se meu coração ainda estiver tão sujo, que eu amo o mal e só faço o bem por obrigação? Eu amo o mal, mesmo que eu não pratique, e eu odeio o bem. Como é que eu posso obedecer a Deus verdadeiramente, internamente? A resposta é que você precisa nascer de novo. O que é nascido da carne ama as coisas da carne. O que é nascido do Espírito ama as coisas do Espírito. Romanos 8:8 diz que quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Ou, para usar termos bíblicos diferentes, a nova aliança que foi comprada para nós pelo sangue de Cristo precisa ser operada pelo Espírito em seu coração, para que as nossas afeições sejam transformadas, para que o nosso interior esteja em conformidade com a visão de Deus, com a interpretação de Deus sobre o bem e o mal. Nós precisamos que o Espírito Santo primeiro opere a nova aliança em nós. Essa promessa foi escrita por Ezequiel. Diz assim: darei a vocês um novo coração. Ou é um novo comportamento? Você sabe que na Bíblia, coração não é somente um órgão responsável por levar o sangue pelo corpo, por irrigar o corpo de sangue. O coração, e às vezes a mente também, é visto pelos autores bíblicos como o centro das suas emoções. Deus diz assim: eu vou dar a vocês um coração novo. Ora, se você tem um coração novo, as suas afeições também são novas. E porei um espírito novo em vocês. Você não está só. Dentro do seu corpo não tem só o seu espírito. O próprio Deus habita em você. Tirarei de vocês o coração de pedra, obstinado, teimoso, rebelde, e lhes darei um coração de carne, suave, obediente. Irmãos, Deus não prometeu uma religião nova. Ele não prometeu novas práticas mais eficazes de santificação, não é? Aí você vai fazer, Deus prometeu um mini curso para você. Eu vou passar para você aqui um passo a passo de práticas eficazes, de comportamento, de como você vai me obedecer. Ele prometeu dar um coração novo. E esse coração novo deseja coisas novas. Cuidado se o seu coração novo recentemente está sentindo saudade das coisas antigas. Esse é um alerta, essa é uma exortação que vem de Deus. Cuidado. Volte para o caminho do qual você se desviou. Não, pastor, não me desviei não, estou aqui. Estou vindo quarta, estou vindo domingo,
Não é disso que eu estou falando. Tem mais desviado na igreja do que fora. Olhe para o seu coração, ele é novo. Jesus te deu um novo coração. Mas ele pode estar sentindo saudade do velho. O Espírito Santo de Deus está com você. Então clame a Ele: Senhor, isso não é bom. Isso é mal. Me faz odiar o mal que há em mim. E me faz amar e abraçar o que é bom. Para amar e odiar como devemos, Jesus precisa nos dar um novo coração. E isso é nascer de novo. E quando Ele nos dá um coração novo, nós começamos a enxergar o mundo como Deus o vê. E começamos a sentir as coisas como Ele sente. E a partir daí, irmãos, cuidado. Nós precisamos continuar lutando pela nossa transformação diária. A batalha do cristão é constante, segundo aos Coríntios 3,18. E todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Não basta ser crente, não basta ter se convertido lá no passado, quando eu era criança, não é? A luta é diária. Olhamos com a face descoberta, temos acesso direto ao nosso sumo sacerdote, não temos mais vendas nos olhos e precisamos ser transformados de glória em glória. Se houvesse um mundo, irmãos, onde o mal que fere as pessoas, onde o mal que desonra a Cristo não existisse, só haveria amor e não haveria ódio. Se não houvesse maldade no mundo, se não houvesse pecado no mundo, nós não precisaríamos odiar nada. Poderíamos amar o mundo. Poderíamos amar todas as coisas. Não haveria maldade em nós. Não haveria nada para odiar. Mas em um mundo como o nosso, é necessário não apenas que amemos, mas que o nosso amor odeie. Que o nosso amor odeie o mal. E essa é um pensamento, é uma atitude ativa. Quem ama e abraça o bem não é indiferente ao mal. E não cometa o erro de pensar, isso aqui é muito comum, não entre os irmãos. Normalmente quando falamos do Evangelho para as pessoas, ela diz assim: mas espera aí, o mal que eu amo, o mal que eu pratico, só faz mal para mim mesmo. Já viu alguém dizer isso? O mal que eu pratico só machuca a mim mesmo. Por isso, esse mal não pode ser considerado falta de amor ao próximo. Não pode ser considerado falta de amor a Deus. No máximo, eu não me amo. Esse pensamento é absolutamente falso. Porque 1 João 5,2 diz assim: assim sabemos que amamos os filhos de Deus. Como? Amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Você está vendo? As duas coisas estão ligadas.
Não dá para você amar a Deus e não obedecer aos seus mandamentos. E não dá para você obedecer aos seus mandamentos e não amá-lo. Porque amá-lo é um dos mandamentos. E não tem como você amar as outras pessoas se você não ama a Deus e não obedece aos seus mandamentos. Você, eu e toda a raça humana, irmãos, fomos criados para demonstrar o valor de Cristo para os outros. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Precisamos demonstrar a imagem de Cristo, e isso significa amar as outras pessoas. Mas se você faz coisas a si mesmo, que prejudicam o seu amor por Cristo, coisas que estão dividindo espaço no seu coração, você peca contra Deus, e não só contra Deus, mas você peca contra as outras pessoas, porque você está deixando de revelar com a sua vida a imagem de Deus para ela. Então eu digo novamente, para concluir, o amor deve odiar o mal, porque o mal fere a você, o mal fere aos outros, e o mal desonra a Deus. O mal obscurece a beleza da imagem de Cristo em você. A maior contribuição que você pode dar para essa e para as próximas gerações é crer e ensinar as verdades da palavra de Deus para os seus filhos. Odeiem o mal, tenham nojo dele e apeguem-se ao bem. Amem o que é bom. Que verdade preciosa nós podemos encontrar nessas palavras. E a soma de toda a verdade e todo o bem e todo o triunfo sobre o mal é Cristo. Ele é toda a verdade, Ele é todo o bem e Ele é toda a vitória. Por isso, apegue-se a Cristo. Abrace-o com a sua vida e resista a tudo que desonra ao nosso Senhor. Que Ele nos abençoe.